Como todos sabem, a parte 5 de Verdades Secretas foi dividida em duas partes, na verdade. E também adiantadas, né? Porque sairia os 10 episódios no dia 15, que seria a quarta-feira, mas eles adiantaram boa parte dos episódios no dia 13, que foi na segunda-feira, no caso ontem, e o restante no dia 17, que é na sexta-feira. E aí ontem a gente descobriu que, na verdade, saíram 8 episódios e os 2 episódios restantes ficarão para sexta-feira. Eu já assisti esses 8 episódios e vou fazer aqui uma análise completa, contando tudo que eu achei e tudo mais. Lembrando que no fim aí desse vídeo eu vou falar sobre a grande reviravolta, né? Porque teve sim um plot twist que vai ligar para os 2 últimos episódios finais. Então fica aqui no vídeo para você saber de tudo. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. Eu falo muito sobre filmes, sobre série e, claro, sobre Verdades Secretas. Eu vou deixar a playlist completa aqui com todos os vídeos que eu já falei sobre a novela. Tem muita coisa lá. Aproveita e já deixa o like aí também, que me ajuda bastante, e compartilha para geral que gosta desse tipo de conteúdo. E só lembrando que a minha análise vão ter spoilers, e eu quero também saber de vocês qual seria o final ideal para a novela, tanto da Angel quanto da Giovanna, Cristiano e companhia. O que vocês acham que seria a melhor escolha para o fim de Verdades Secretas 2? Pode deixar a criatividade tomar conta, eu sei que vocês são muito criativos, porque eu pretendo fazer um vídeo em breve falando sobre qual seria o final ideal da novela, e vou usar os comentários de vocês como exemplo, então vou fazer um vídeo só dedicado a isso. Então peço que vocês já deixem aqui nos comentários qual seria o final ideal. Eu confesso que eu tava com um mix de sensações sobre a reta final da novela, porque eu não tinha gostado nada desses últimos 10 episódios, que no caso foi do 31 ao 40. Eu tinha achado, enfim, se você acompanhou a minha análise aí, eu achei muito ruim mesmo, assim, parecia que a história estava se encaminhando para um final, assim, horroroso. Mas eu fiquei com uma pontinha de esperança quando eles decidiram justamente fazer essa estratégia aí de lançar alguns episódios, né, a maioria deles, e deixar o final para um outro dia. Porque eu entendi que eles estavam realmente preparando um final bem interessante para a gente ver separadamente. E olha, eu devo falar que apesar de ter vários problemas esses novos 8 episódios, eu senti que a trama teve algum avanço e um final ali, do 8º episódio no caso, bem satisfatório. Mas então vamos lá, como todas as análises que eu tenho feito desses episódios, eu tenho separado por arcos narrativos, né? Então vamos falar aqui começar por um arco que tinha tudo para dar certo. Sério, era muito promissor e acabou sendo tão decepcionante acompanhar isso, porque realmente decaiu muito essa história, que é o arco da Beth, do Matheus e companhia. Esse arco surgiu ali mais ou menos na segunda parte da novela, né, mais ou menos ali pro 20º episódio, e eu fiquei bastante animado, porque era um personagem novo, né, no caso o Matheus, e ele estava ali se envolvendo não só com a Beth, mas também com o Giotto, e aí depois, né, a gente foi vendo que ele foi se envolvendo com a família inteira. Só que eu fui percebendo que com o tempo eles não souberam administrar essa história e foi deixando ali algo muito morno, ficando algo bem desinteressante, até chegar nesses últimos 8 episódios, que ficou uma coisa assim muito chata, gente, sério, tá muito chato acompanhar a história de um cara que tá dando o golpe na família inteira. Você tem noção de como eles conseguiram transformar isso em uma coisa muito tediante? Bom, nessa parte da história, a Beth colocou na cabeça que quer casar com o Matheus e vai separar do marido e tudo mais. É o que o Matheus não quer, porque ele quer continuar do jeito que tá, enganando a família toda, ganhando as coisas de todos os membros ali da família, e ele não quer fazer isso, mas a Beth insistiu e tudo mais. Ela arma, né, uma viagem ali para casa de praia deles, inclusive se chama vários outros modelos, vai todo mundo para lá. E aí lá na mesa ali, todo mundo jantando, ela decide abrir o jogo e falar pro marido que quer o divórcio e que vai casar com o Matheus. A trama acaba por aí, com todo mundo se olhando e todo mundo na mesa ali tá pegando o Matheus, né? Eu acho que o grande erro dessa história foi eles não terem levado pro lado cômico. Porque esse poderia ser, sim, o alívio cômico da história, né? De toda a história. Eu acho que seria muito engraçado
passado, todo mundo ali se engalfinhando para poder ficar com o Matheus. Seria algo muito legal, e ele tentando fugir de tudo isso, sabe? Eu acho que os atores teriam muito potencial para levar isso para comédia, então poderia ser algo muito divertido, mas infelizmente eles optaram pela parte sexy e tudo mais, e não funciona, sabe? Pelo menos para mim não funciona mais a gente vê o Matheus ali pegando eles escondidos. E no fim dessa história, sinceramente, eu acho que ou ninguém vai ficar com o Matheus, ou todo mundo vai ficar com o Matheus. No máximo, a Irina, né, vai ficar com ele sozinha, mas eu acho bem difícil. Eu acho que, na real, no fim, ele vai partir para outra família, como a própria avó dele já indicou, né, para ele, já tentar outra família, pular dessa família, né? Então, pode acontecer, e aí essa família fica ali toda desestruturada, né? Uma vez que a mãe, a Beth, no caso, não quer mais ficar com o marido já sabe. Vamos ver aí se eles vão descobrir que o próprio pai já ficou com o Matheus também. Mas, enfim, é uma trama que foi se tornando bem desinteressante e pra mim, tanto faz o que acontecer com eles. Agora, partindo para outro arco narrativo que eu acho que também tinha tudo para ser incrível, para ser muito bom e acabou decepcionando, que é o arco do Visky e companhia, né? A gente tinha um trisal ali, o começo de um trisal, poderia também ter levado pro lado da comédia, uma vez que o Visky é um dos personagens mais engraçados, se não é o personagem mais engraçado da história, também é um dos melhores personagens, se não também o melhor personagem de Verdades Secretas 2. Eu acho que em muitos momentos ele carrega a novela nas costas, é o único personagem que realmente se destaca. Mas assim, eu acho que nesses 8 episódios eu gostei muito, porque ele teve um outro elemento que surgiu aí na história do Visky, que é o pai dele, né? O pai dele aparece, e aí a gente vai descobrir um pouco sobre o passado do Visky e tudo mais, que ele foi expulso de casa. Então eu gostei que eles, o cuidado que eles não tiveram lá na novela de 2015 com o Visky, eles estão tendo agora, trazendo realmente uma história para esse personagem e mostrando, né, várias facetas e vários momentos aí do Visky. E eu gostei muito, eu acho que esse personagem merece sim ser trabalhado. E olha, eu morro de rir quando ele fala sobre o filho dele, quando ele chama o filho dele de Drinkzinho. Sério, esse é o melhor nome que eu já vi para uma criança. E é muito engraçado em alguns momentos, sabe? É só uma pena que eles não souberam trabalhar muito bem o lance da Lurdeca com o Joseph, né? E esses três aí. Eu acho que poderia ter trabalhado de uma outra forma, mas enfim. De qualquer forma, eu acho que ainda é um arco válido, acho que vale a pena acompanhar sim. E eu acho que o Visky tem um futuro bem interessante aí numa possível parte 3 da novela, né? Que já está confirmada, mas resta saber se o Visky vai continuar. Se ele continuar, obviamente, tudo indica que ele vai comandar ali a agência, porque o próprio Ariel já meio que deu papo ali para ele. Então acho que vai ser interessante ver o Visky subindo de vida e comandando ali a agência, tendo um cargo novo. Eu acho que vai ser bem legal. Porém, eu acho que vai sobrar ali pro Joseph. Talvez ele não fique com o Visky, porque o próprio pai dele tá meio que armando ali pra Lurdeca ficar com o Visky. Então é bem provável que a gente veja esse casal. Talvez o Joseph realmente fique de fora dessa. E por falar do Ariel, vamos falar aqui desse arco que pra mim já tá mais que morto, né? O lance do Ariel com a Blanche. Ele tá colocando o plano dele em prática, tá tentando destruir a Blanche, né? Depois que ele descobriu que foi ela que matou a sua mulher. Então ele realmente fez que ela assinasse ali aquele contrato e perdendo, né, boa parte dos direitos com a agência, né? Ele fez todo um tramite ali, um plano com advogados e tal, para que ela, enfim, assinasse, e ele ficou com uma parte, o Percy ficou com outra, então ela quer casar com ele, provavelmente ele vai deixar ela ali na miséria, a gente vai ver essa personagem perdendo tudo. Olha, honestamente, eu não me interesso mais por esse arco, eu acho que foi um dos grandes problemas do roteiro do Valcir Carrasco, desde a Layla, sabe? Eu acho que ficou tudo muito repetitivo, tudo muito desinteressante, tudo muito chato. Então, assim, meio que não me interessa muito o que o Ariel vai fazer com a Blanche, sabe? Eu só assisto, confesso, eu assisto tudo, mas eu acho que, pra mim, não me interessa mais, sabe? Eu vejo que muita gente se identifica comigo quando eu falo que eu não gosto mais desse arco do Ariel, mas se você gosta, eu peço que vocês comentem aqui, fala aí o que você gosta, né, dessa parte do Ariel, porque realmente eu acho que são poucas pessoas que se interessam de fato por essa história. Bom, a gente teve outros arcos que foram trabalhados nessa parte
parte 5, como a da Kiara e a sua mãe, né, a Aline. Também não foi algo assim muito surpreendente, não. Já tinha sido mostrado que a Aline ia se envolver com o DJ e também ex-namorado da Kiara. E aí, enfim, no fim a gente vê que a Kiara pega os dois juntos, ela fica muito chateada e as duas brigam e tudo mais. Não tem muita coisa o que falar sobre isso não, na verdade. Sabe, uma coisa bem morna também, não achei nada uau. Assim como outro arco também, que é o da modelo plus size com o advogado da Giovanna. Inclusive, uma seguidora acertou em cheio sobre o que poderia estar acontecendo, né, com a modelo plus size. Eu tinha falado em um vídeo, no meu vídeo anterior, inclusive, que tinha vazado uma cena de uma casa de swing em que alguns dos personagens estariam. E essa cena realmente acontece, né? O Visky chama todo mundo, inclusive a Giovanna e o advogado, para ir nessa casa de swing, para curtir e tudo mais, mas na real isso só foi o pretexto para ele ver ela lá na casa de swing, ficando com geral e tudo mais. E esse personagem acaba até querendo se matar porque vê ela. E como eu falo aqui, eu acho que tem algumas relações que são muito superficiais e pouco trabalhadas. Por exemplo, essa. Em 2 ou 3 encontros que a gente vê ali na história, rapidamente ele já está completamente apaixonado por ela, e quando ele vê ela ali ficando com outras pessoas, ele decide se matar, sabe? Eu acho que falta ali um envolvimento maior na história desses personagens pra gente realmente comprar a ideia, realmente acreditar nisso. Então fica tudo muito jogado ali. Sinceramente, eu não gostei muito dessa parte, não. A gente tem também a Pia, né, ganhando mais espaço de tela na história. Ela acabou, de fato, se envolvendo com seu professor de dança. O marido descobre e eles meio que terminam, mas no fim voltam. E aí, no meio disso, o Bruno tem uma overdose por uma droga que a própria Giovanna deu para ele. E aí a mãe dele acaba internando ele e tudo mais. E no fim, ele vai sair, vai fugir mais uma vez da clínica e até pede uma arma. Sinceramente, eu acho que isso ficou muito repetitivo já. É mais uma vez que ele vai fugir da clínica. Pra mim, esse personagem já tinha meio que desaparecido da história, sabe? Acho que ele não tem peso nenhum na trama. Claro que agora, bem provável que ele vai tentar matar a Giovanna, né? Com essa arma que ele vai pegar. Mas, sinceramente, eu acho que perdeu o timing, sabe? Eu acho que esse personagem poderia ter tido um outro caminho na história, muito mais interessante. Aí jogaram ele com Benji lá. Ficou algo bem desinteressante também. Então, assim, vamos aguardar aí ver o que ele vai fazer com essa arma e se ele vai, de fato, conseguir usar ela contra a Giovanna. E por falar na Giovanna, mais pra frente eu vou falar sobre ela aqui ainda, mas eu acho que um ponto que a gente precisa falar em como é legal ver essa personagem humanizada, né? A gente conhece a Giovanna como aquela menina chata, insuportável, que não liga pra ninguém, mas quando a gente tem um outro ponto na história, quando a gente vê ela se preocupando com seu irmão, com a sua mãe, tendo um bom relacionamento com a sua mãe, eu acho muito interessante, sabe? Eu acho que poderiam trabalhar muito isso nela, eu acho que é uma personagem que poderia ter essa dualidade, seria bem legal ver um lado mais emotivo da Giovanna mesmo, e é legal, né, quando esse lado aparece, mas eu sinto que é pouco trabalhado, sabe? Se fosse uma coisa ali mais visível, eu acho que a trama só ganharia com isso. Uma pena, né? Eu acho que realmente essa personagem merecia ter esse outro lado da moeda, sabe? Eu acho que as pessoas se identificariam muito mais e teriam até um pouco mais de empatia pela Giovanna. E agora falando de um outro arco, eu acho que essa foi uma das maiores decepções, que é o arco da Lua. Tinha tudo pra dar certo, sabe? Eu acho que aquele momento em que ela saiu da cidade dela pra ir pra São Paulo foi um dos momentos que mais me animou na história. Mas acabou se perdendo, foi uma personagem que se perdeu muito na trama, ficou ali só naquele lance do Book Rosa, aí depois a relação que ela tava tendo com o Cristiano péssima, e aí esse jogo dela com a Angel, de se vingar e tal, tudo muito mal trabalhado. Agora ela se envolveu com o Tadeu e pediu a ajuda dele para recuperar o relógio de volta. E aí a gente tem 2 encontros dela com a Angel, o primeiro é dela sozinha, pedindo uma parte do dinheiro lá da conta de Luxemburgo, a Angel não dando essa parte, e depois a gente vai ter um outro encontro dela já com essa arma, que eu já tinha falado no meu último vídeo, que ela ia conseguir essa arma, e agora com o Tadeu, né, os dois ali juntos para tentar pegar esse relógio de volta. A Angel meio que consegue enrolar eles dois ali, falando que vai dar essa parte e tudo mais, e enfim, foi esses os encontros que
Lua teve com a Angel. E essa relação que ela tá tendo com o Tadeu também foi, assim, muito jogada, pouco trabalhada. Em 2 encontros eles já estavam completamente apaixonados e se amando, sabe? Então, assim... E outra coisa que eu preciso falar aqui também é dessa dualidade da Angel. Eu acho que, assim, seria natural que a personagem ela fosse uma personagem ambígua, né? Ela tivesse 2 lados. Seria até muito interessante a Angel ter realmente esse lado malvado e tal. Mas eu sinto que essa parte malvada, ela só vem quando convém ao roteiro. Quando precisa ter uma parte ali de maior tensão, aí realmente a Angel se transforma e vira essa personagem meio arrogante. E eu sinto que é tão forçado, sério, porque boa parte da história, a Angel sendo a Angel, e aí em alguns momentos muito específicos, sem nenhuma explicação, ela vira a chavinha e muda, sabe? Eu acho que eles poderiam trabalhar isso, deixar a Angel mais arrogante, ou então mais malvada, boa parte do tempo, e aí depois ela aprende com isso, e aí ela vai mudando, sabe? Eu acho que poderia ter uma construção muito interessante em cima disso, mas não teve. Foi algo muito jogado. Então, assim, quando a Angel ela encontra a Lua, ela é de um jeito, né? Aquele jeito mais arrogante, mas aí quando ela não tá com a Lua, ela é a Angel que a gente sempre viu. Então, bom, agora falando do Percy, pra mim ele se tornou um petzinho da Angel. Apesar de ele ter o controle ali, ter a grana e tal, ele é aquele personagem que só tá lá pra ajudar ela agora. E em troca disso, ele tem aqueles desejos lá dele, que todo mundo fala desses desejos dele. Tipo, é um negócio assim tão forçado. Mas enfim, ele acaba ajudando ela em vários pontos nesses 8 episódios. Dentre eles, mandando os capangas lá pegar o Cristiano e tirar, né, o pendrive ali, o áudio que a Angel confessa que matou o Alex, que eu vou falar mais pra frente. Mas é isso, assim, basicamente esse personagem não tem peso nenhum na trama, não tem a força do Alex que eles estavam nos propondo, né, que esse seria o substituto do Alex. Eu acho que não chega aos pés ali da potência que o Alex tinha. É um personagem realmente muito fraco. E aí, chegando pro fim desses arcos narrativos, a gente precisa falar do Cristiano, que, olha, gente, de verdade, eu acho que esse é um dos personagens mais irritantes que eu já vi na vida, assim. Tanto em filmes quanto em séries, e olha que eu assisto muita coisa. É realmente uma tortura ver esse personagem em cena. Eu não tenho nada contra o Rômulo Estrela, eu acho que ele pode ser um ator incrível, muito talentoso, mas, sinceramente, é muito, muito ruim ver esse personagem, ver esse ator fazendo esse personagem. Basicamente, esses 8 episódios se resumiu em ele gravar a confissão da Angel e ficar indo pra lá e pra cá, falando que ama a Angel e dando socos na parede. É basicamente isso que o personagem fez. E aí, no fim, quando ele percebe que a Angel não vai se casar com ele decide se vingar dela, dando a gravação pra Giovanna, que depois ela vai usar mais pra frente. E é isso, assim, é aquele personagem inconsistente, incoerente, nem ele sabe o que ele quer. A relação que ele tem com aquele amigo dele também é um negócio, assim, bizarro. Tipo, o amigo fala uma coisa, e aí depois ele, o próprio amigo, muda de ideia e fala outra coisa. E aí são diálogos tão repetitivos, é tudo muito repetitivo com esse personagem. É uma coisa forçada, assim. Lá no comecinho ele era de um jeito, agora ele é completamente diferente, sem nenhuma explicação. Sério. Eu espero de verdade, gente, que esse personagem não esteja lá na 3ª parte, porque vai ser uma tortura ver ele continuar nessa história. E olha, acho que um dos momentos mais prazerosos que eu tive, assim, eu até fico meio assim de falar, mas é a verdade, foi quando o Percy mandou os capangas dar uma surra nele, sabe? Porque realmente esse personagem é muito, muito chato. Eu peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham isso também, porque, sério, pra mim é muito difícil acompanhar ele. Então chegamos no fim, no grande plot que vai levar para os 2 últimos episódios de Verdades Secretas 2. Olha, pra ser sincero, eu acho que não foi uma grande revelação não, porque a própria história já indicava que isso ia acontecer em alguns momentos. E bom, pra quem não viu, porque muitas pessoas que assistem os meus vídeos aqui, elas não estão vendo a novela, elas só gostam de ver a minha análise. E eu acho isso muito legal, sério, fico muito feliz. Mas enfim, pra quem não viu, a Giovanna se declarou pra Angel, falou que ama a Angel, e no fim as duas acabam se beijando.
Eu acho que já estava mais que claro que essa obsessão da Giovanna pela Angel não era simplesmente ódio, né? Isso já vinha sendo mostrado e tal. E apesar de não ter sido muito sutil, principalmente nesses últimos episódios, né? Dava pra ver claramente que a Giovanna tinha um sentimento pela Angel. Eu acho que foi até bem trabalhado, sim. Aos poucos a gente foi vendo que realmente esse ódio poderia ser um amor, né? E é muito o que falam, né? O amor e ódio andam lado a lado. Então, eu acho que apesar de tudo foi bem construído. Só resta saber se de fato a Angel sente o mesmo pela Giovanna. E pelo que eu vejo ali na trama, eles também estão jogando ali que a Angel pode sentir algo por ela. Teve uma cena ali muito rápida, eu acho que era do Visky com a Angel. O Visky pergunta se ela gostava de alguém, se ela estava apaixonada e tal, e ela não responde. Então isso pode levar a crer que ela também pode sentir algo pela Giovanna, porque aconteceu a mesma cena, só que o Cristiano perguntando pra Giovanna. Então a gente pode ter aí um amor platônico de ambas as partes. E olha, eu confesso que o final ali foi até interessante, ver aquela cena das duas, as duas ajoelhadas e depois elas se beijando. Eu acho que eu deixei a minha crítica ali de lado e só acompanhei aquela parte. E sinceramente eu gostei, não vou falar que foi péssimo não, foi até interessante de ver. Mas e aí, como que fica a história agora, né? O que vai acontecer a partir disso? Eu acho que eles não jogariam essa história pra gente, pra depois a Giovanna se voltar contra a Angel. Então eu acho que na real vai ser a Angel e a Giovanna contra o mundo agora. Porque com certeza a Angel vai precisar agora de um aliado, uma vez que ela vai ter a Lua e o Tadeu na cola dela, o Percy e também o Cristiano. Todo mundo querendo se vingar dela. Só lembrando que a Angel ela tem um jatinho no nome dela para viajar com seu filho para longe. Então, pode acontecer sim de ela pegar a Giovanna e as duas com o menino ir para bem longe. Olha, para ser bem sincero, olhando com bons olhos, isso não seria ruim não, viu? Eu acho que seria até interessante, seria engraçado em algum momento. Então, assim, a gente pode esperar, sim, as duas se unindo e indo embora juntas para sempre. Mas, obviamente, a gente não pode descartar a possibilidade da volta do Alex, né? Lembrando que isso não está totalmente descartado, não. Ele pode sim voltar. Ao mesmo tempo, também, que a gente não pode descartar que a Angel pode morrer. Lembrando que o Valcyr ele fez 3 finais diferentes. E um deles, a Angel morre. Vamos ver qual desses que ele vai escolher. Bom, eu devo falar que eu me animei pro fim, depois do final desse 8º episódio. Quero ver como que vai ser aí a Giovanna com a Angel. Eu acho que vai ser algo interessante. A real é que eu acho que os maiores problemas do roteiro do Valcyr são as repetições nos diálogos. Eu acho que se não fosse isso, ficaria algo muito mais agradável de maratonar, sabe? Porque é realmente uma tortura ver os personagens falando as mesmas coisas sempre. Eu vou dar um exemplo. O Cristiano, ele fala pelo menos umas 3 vezes em um único episódio que ele está apaixonado pela Angel, que ele quer a Angel pra ele, que ele vai fazer a Angel ficar com ele a todo custo. Ele falou pra ela também em um episódio, umas 3 vezes, que ele poderia ter pego o relógio, que possibilitava ter o dinheiro lá de Luxemburgo, mas ele não fez isso e ele deu esse relógio pra ela. Então ele fala isso várias vezes. Assim como a própria Angel fala pro Percy, por exemplo, que ela tem medo dele. Ela fala isso várias vezes. E não é, tipo, várias vezes na temporada, sabe? São várias vezes em um único episódio. Isso fica muito repetitivo, sabe? Eu entendo que eles precisavam fazer um episódio de 40 minutos. Mas eu acho que tem outras formas de você fazer isso sem fazer os personagens falar várias coisas repetidas. E aí fica algo cansativo. Eu me sinto cansado quando eu termino Verdades Secretas. Ainda mais quando eu preciso maratonar ela para vir fazer um vídeo rápido aqui para vocês. Então, assim, eu acho que foi o maior erro do Valcyr foi ter feito diálogos tão superficiais e tão repetitivos. Se o problema fosse esse, né, colocassem mais personagens na trama. A gente teria mais outros núcleos para ser trabalhados. E aí a gente teria episódios de 40 minutos com mais personagens e mais histórias. Porque o que eu sinto é que a história, ela anda e não chega a lugar nenhum, sabe? Eu sinto que é isso, ela dá várias voltas e para no mesmo lugar. Então, às vezes eu me animo, sim, quando tem algumas reviravoltas, quando tem alguns plots, tipo o pai do Visky, eu falei, interessante, a gente tem um outro ponto aqui na história. E eu acho que faltou isso, sabe? Faltou não jogar mais história. Acho que ficou uma grande temporada com uma história minúscula, mínima. Então,
É isso. Só lembrando, gente, que tudo isso aqui é a minha opinião, tá bom? Vocês não são obrigados a concordar com isso, jamais. Assim, eu acho que é uma conversa que eu tenho aqui com vocês. E é uma troca muito legal. Eu adoro quando vocês comentam. Eu leio a maior parte dos comentários. Às vezes são muitos comentários e eu separo aqui um tempo para ler. E eu gosto muito disso, sabe? E eu acho que é muito legal ter cada um ter a sua opinião, cada um ter o seu modo de pensar. Então não entenda que o que eu falo aqui é uma verdade absoluta, tá? Eu sou só mais um telespectador que gravo vídeos aqui e comento com vocês. Então é isso. Tá chegando ao fim, eu tô aqui já com saudades de fazer esses vídeos, apesar de não estar gostando muito do rumo da novela, mas é muito legal. E, enfim, vão ter outros vídeos aqui sobre a novela ainda, tem a terceira parte que eu pretendo fazer vídeos, enfim, vamos continuar aí essa caminhada juntos. Comenta aqui embaixo, lembrando o possível final, o final ideal que vocês queriam, e deixa o like que me ajuda bastante, e até a próxima, tchau!